Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a tia Keila e estou aqui para continuar contando sobre o Natal. Vocês devem ter visto outro vídeo em que a gente falou do nascimento de Jesus, então onde ele nasceu, quem foram os primeiros a visitá-los. Se vocês não assistiram outro vídeo, assistam lá, depois vocês voltem nesse. Mas então, a gente já viu, né, como Jesus nasceu, mas vocês devem ter notado que faltaram alguns personagens bem conhecidos do Natal. Quem são? Vou dar uma dica. Esses personagens aparecem no nosso vídeo de abertura. Aqueles personagens que vão andando lentamente ali na tela, vocês sabem quem são? Se vocês falaram os Magos do Oriente, vocês acertaram. Os Magos do Oriente são os personagens mais misteriosos dessa história, porque a Bíblia não dá muitas informações sobre eles. A gente não sabe quem eles eram, de onde eles vieram. A gente não sabe muitas coisas. E coisas que a gente acha que sabe, na verdade, não estão na Bíblia. Por exemplo, muita gente fala os 3 reis magos. Só que essa informação não está na Bíblia. A Bíblia não diz que eles eram reis. Pode ser que sim, pode ser que não. A gente não sabe. A Bíblia não diz que eles eram reis. Então são os Magos do Oriente. Outra coisa é que todo mundo fala que são 3. Só que a Bíblia também não diz esse número. A Bíblia não diz que eram 3 pessoas. São 3 presentes, né? Vocês sabem dessa história. São 3 presentes que eles entregaram. Mas podem ser 2 pessoas, 7, 5, a gente não sabe, é um grupo de homens. Só que os magos trouxeram 3 presentes, mas a gente não sabe que são 3 magos, ok? Então a gente só pode dizer os Magos do Oriente. Os meus bonequinhos, eu tenho 3, que foi o que eu encontrei na internet, gente. Né, na tradição, né, costuma-se dizer 3, mas, de novo, a Bíblia não diz isso. Então esses personagens mais misteriosos, a parte mais intrigante do Natal, eles chegaram a Jerusalém, que é a capital de Israel, porque eles queriam adorar o recém-nascido rei. Eles, de alguma forma que a gente também não sabe como, eles sabiam que o grande rei nasceria em Israel, o rei de todos os povos, e eles vieram adorar esse rei. Então eles chegaram a Jerusalém e perguntando: onde está o recém-nascido rei? Nossa, quando as pessoas ouviram isso, todo mundo ficou em alvoroço. Todo mundo: como assim? Que rei? A gente tem o rei Herodes. Como assim? Que rei é esse? Que novo rei? A gente não tá sabendo de nada. Quando o rei de Jerusalém, o rei Herodes, que ele governava, mas obedecia aos romanos, que eram os que dominavam a terra naquela época, quando o rei Herodes ouviu isso, imagina, vocês acham que ele ficou feliz ou triste? Ele ficou irado. Ele não queria um outro rei, ele era o rei. Quando ele ouviu que os magos estavam procurando o recém-nascido rei dos judeus, nossa, ele ficou tão nervoso, tão bravo. Só que o rei Herodes, ele era muito mal mesmo. E aí ele disfarçou essa ira, disfarçou o sentimento dele e perguntou: um rei, que interessante. Por favor, me digam mais sobre esse rei, me contem mais, porque eu também quero adorá-lo, eu também quero conhecê-lo, eu também quero ir até ele. Onde que ele nasceu? Quando que foi isso? Por favor, me contem. Como os magos também não tinham todas as informações, e nem Herodes, ele chamou os entendidos na palavra de Deus, os entendidos no Velho Testamento, que sabiam as profecias. O que são profecias? Profecias são aquilo que os profetas falaram. Jesus já era esperado pelo povo de Israel. Deus já tinha falado para os seus profetas, para os seus servos, para homens que amavam a Deus. Deus tinha falado para eles: no futuro virá um rei, assim, assim, ele vai nascer, assim, assim, e deu várias informações. Então a palavra de Deus, o Antigo Testamento, aquilo que foi escrito antes de Jesus, já falava sobre a chegada de Jesus. Olha que especial. Estava tudo preparado, esperando por Jesus. Mas o próprio povo dele não percebeu quando ele nasceu, não entendeu tudo muito bem. Mas Herodes uniu esses homens sábios, né? E falou: olha, digam para esses magos onde que esse Messias vai nascer, onde que esse grande rei vai nascer. Então eles foram, né, nos escritos do Velho Testamento, nas profecias, e leram, é verdade, o rei, ele vai nascer na cidade de Belém, porque ele é descendente de Davi, do grande rei Davi. Então ele vai nascer lá, que nem Davi, na cidade de Belém, uma cidade pequenininha, mas vai se tornar uma cidade muito famosa por causa desse rei. Então, o Herodes: Belém, né, vamos saber. E aí ele perguntou: e quando mesmo que esse rei nasceu? E aí os magos falaram: olha, nós vimos no céu a sua estrela. Olha que incrível. Deus tinha mandado uma estrela, a estrela mais linda, mais brilhante, nascer no dia que Jesus nasceu.
Uma estrela no céu apontava para esse dia tão especial. Lembra que no último vídeo a gente falou que a noite era linda demais, que a noite era uma noite muito especial, que Deus tinha preparado a noite mais linda de todas para o seu filho, o Rei dos Reis, nascer? Então, essa estrela apareceu no céu e os magos, olha que homens sábios, eles observaram aquela estrela diferente e eles entenderam que essa estrela anunciava que o rei tinha nascido, o Rei Jesus. Então eles falaram, nós vimos a sua estrela no Oriente e nós viemos adorá-lo. E o rei Herodes falou, tá bom, então eles estão em Belém, né? Quanto tempo mesmo? Ah, tá, essa estrela apareceu mais ou menos nessa época. Ah, bom saber. Vocês vão, vocês voltem e me digam tudo sobre esse rei, porque eu também quero adorá-lo. Será mesmo, né? A gente sabe que não. Mas muito bem. Os magos agora sabiam onde Jesus tinha nascido, então eles partiram felizes. E a Bíblia diz que no momento que eles retomaram o seu caminho até Belém, a estrela apareceu no céu de novo. Então provavelmente ela apareceu no dia que Jesus nasceu. Talvez tenha sumido um pouco, não sei. Mas a Bíblia diz que ela apareceu novamente quando eles estavam justamente no momento que eles mais precisavam. Ela apareceu no céu de novo para guiá-los. Então os magos foram fazer o seu longo caminho, seguindo a estrela, até que a estrela parou onde? Exatamente no lugar em que Jesus estava. Como a gente não sabe exatamente quando isso foi, mas a gente acha que não foi no nascimento de Jesus, né, no mesmo dia, porque a Bíblia diz que eles estavam numa casa, não era mais a estrebaria. Então a estrela parou exatamente, né, lá no céu, mas exatamente em cima da casa em que Jesus estava. Então os magos ficaram felizes. Nossa, finalmente nós encontramos o rei, o recém-nascido rei. Eles estão muito felizes. E quando eles entraram na casa, quem estava lá dentro? Maria, José, vou colocar aqui para vocês verem melhor. Maria, José e o bebê Jesus. Gente, ele tá aqui na estrebaria porque era a única que eu tinha, mas provavelmente devia ser um bercinho, uma caminha, né? Então eles entraram na casa e viram Jesus. Olha que incrível, gente. Já pensou, você vê Jesus? Deve ter sido muito emocionante. Você vê o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que é todo poderoso, vindo na forma de um humilde bebezinho. Gente, é incrível demais. Essa história é tão misteriosa, porque quem eram esses homens? Como eles sabiam que aquele bebezinho era o rei? É algo que somente Deus pode explicar, somente Deus podia fazer algo tão incrível, tão lindo. E olha que legal, esses homens misteriosos, esses magos do Oriente, trouxeram presentes para Jesus. Então eles trouxeram ouro, incenso e mirra. O que eram esses presentes? São ouro. Gente, eles deviam ser muito ricos, né? Eles deram ouro. Ouro representava a realeza, só os reis e homens muito ricos tinham ouro. Então, eles darem ouro para Jesus representa a realeza de Jesus, representa que eles reconheciam realmente Jesus como um rei. Olha que incrível, um bebezinho, mas que era rei. Então eles trouxeram ouro. Incenso era algo usado lá no Antigo Testamento, no templo, para perfumar, era um aroma agradável. Incenso era, né, no Antigo Testamento era um pó, alguma coisa que eles queimavam, e quando queimava subia uma fumaça, assim, um cheiro gostoso. Então o incenso, ele era só dedicado a Deus. No templo, o incenso era só dedicado a Deus. Então o incenso faz a gente pensar que eles reconheciam, ou talvez eles tenham feito isso sem saber, mas Deus colocou, né, esse presente especial no nascimento de Jesus para mostrar que Jesus é Deus. Nós queremos um Deus triuno. A gente fala, é difícil entender a Trindade, crianças. A gente é adulto, a gente também não entende bem. Mas a Bíblia diz que nós temos um único Deus, mas que são 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas esses 3 são um. É louco, gente. A gente não é que eu consigo explicar, entender tudo isso agora. Mas Jesus, mesmo sendo totalmente homem, ele é totalmente Deus. É incrível, gente. É tão maravilhoso. Ele une essas duas naturezas em si mesmo. Ele é Deus e ele é homem. Ele é uma coisa só, mas ele é homem e Deus ao mesmo tempo, gente. Então o incenso mostra a divindade de Jesus. E a mirra, ela era usada para embalsamamento, quando as pessoas morriam. Eu li também que a mirra era uma erva amarga de se comer, então ela lembra do sofrimento. Não sei se eles sabiam ou não, mas aquele presente mostrava que Jesus sofreria. E a gente, né, que conhece a história depois, sabe que Jesus realmente vai sofrer muito na cruz. Então esses presentes tão especiais falam muitas informações sobre Jesus.
José e Maria talvez não tenham entendido tudo isso, mas eles são sinais para que nós hoje, vendo depois tudo isso, a história que nós já sabemos, nós possamos entender esse Jesus que é rei, que é Deus e que sofreu por nós. Então os magos entregaram esses presentes para Maria e para José. Maria, lembra que a gente contou na última história? Ela era uma mulher muito sábia, ela guardava tudo isso no seu coração, ela meditava sobre tudo isso. O que tudo isso quer dizer? Ela tentava entender, talvez não entendesse tudo, mas ela guardava tudo isso no seu coração. E muito bem, eles entregaram um presente para Jesus e voltaram para suas terras. Mas naquela noite, enquanto eles estavam no caminho de volta, eles tiveram um sonho. A gente não sabe muito bem como foi esse sonho, mas a Bíblia diz que em sonho, Deus falou para eles: não voltem para o rei Herodes, não digam a ele as informações, voltem por outro caminho. E os magos, como eles eram homens sábios, eles obedeceram aquele sonho e voltaram para outro caminho, não voltaram para Jerusalém. Como vocês acham que o rei Herodes ficou quando ele percebeu? Ele estava lá esperando, e os magos não voltam nunca. Aquela raiva que ele estava começou a aumentar, ele ficou cada vez mais nervoso. E ele percebeu finalmente, depois que o tempo passou, aqueles magos não vieram. Eu pedi para eles virem, me falar, e eles não vieram me contar sobre aquele rei, que eu quero acabar com aquele rei. Ele ficou tão bravo, falei, eu tenho que dar um jeito nisso, agora eu não sei mais nada sobre esse rei. Então, ele era tão mau que ele ordenou uma coisa muito cruel. Ele ordenou que todos os meninos com menos de 2 anos de idade, ali de Belém, das cidades próximas, fossem mortos. Ele queria tanto acabar com aquele recém-nascido rei, que ele não sabia, como ele não sabia, onde exatamente estava esse rei, quem era esse rei, ele decretou que todos os meninos com menos de 2 anos fossem mortos. Essa é uma parte muito triste da história. E agora, será que, com esse decreto, será que Jesus ia ser morto também? Ele estava ali? Não. Na verdade, depois que os magos foram, naquela mesma noite, olha que incrível, crianças, um anjo. Deus está no controle de tudo. O nascimento de Jesus é tão especial porque mostra como nosso Deus é bom, como Ele é belo, porque essa história é tão linda, como Ele é sábio. Então, antes que acontecesse aquela ordem terrível de Herodes, naquela mesma noite, depois que os magos foram embora, um anjo apareceu a José e disse: pegue a sua mulher, pegue o menino Jesus e vá para o Egito, pois Herodes quer matá-lo. E José, como ele era muito obediente, naquela mesma noite, imagina, no meio da noite, quando estava escuro, para que realmente ninguém percebesse eles partindo, José, Maria e Jesus foram para o Egito naquela mesma noite. Então aquele decreto horrível do rei Herodes não atingiu Jesus, mas infelizmente sim, matou muitas crianças inocentes. Isso é muito triste. Muito bem, José, Maria e Jesus estavam lá no Egito. E eles obedeceram, José e Maria obedeciam a Deus. Então, depois de algum tempo, o anjo foi avisar. Um outro sonho falou: José, aqueles que queriam matar Jesus já morreram, passou o tempo, e aqueles que queriam matar Jesus já morreram. Você pode voltar. Porque Herodes, depois de um tempo, morreu. E isso também não está na Bíblia, crianças, mas a gente sabe que foi uma morte muito triste. Uma morte que ele sofreu muito, uma morte muito terrível mesmo. Então, aquele homem mau, depois acabou sofrendo bastante. Então, o anjo avisou: vocês já podem voltar, Herodes já morreu. Então, Jesus, José e Maria agora vão voltar para o povo de Israel, para a terra deles. Só que eles souberam que o filho de Herodes estava governando ali, a região que eles iam morar, que eles moravam, a região de Belém. Então, ele ficou com medo de voltar para essa região, porque o filho de Herodes estava ali. Então, o anjo falou: não, vocês, em vez de voltar para Belém, vocês vão ir para a cidade de Nazaré. E a Bíblia diz que isso cumpriu outra profecia que dizia que Jesus seria chamado de Nazareno. E muitos conhecem hoje como Jesus de Nazaré, porque ele passou sua infância em Nazaré, uma outra cidade ali de Israel. Crianças, essa história eu acho tão linda, tão interessante, tão misteriosa. A gente nem dá pra falar tudo aqui, os detalhes, então confira lá na sua Bíblia, em Mateus 2, os detalhes dessa profecia, que é uma história tão linda. E o que a gente aprende com essa história tão linda? Crianças, o que me chama mais atenção é que aqueles homens que não eram do povo de Israel demonstraram tanta sede de conhecer esse rei, tanta vontade de ver Jesus, conhecer Jesus, e eles entregaram para Jesus presentes tão valiosos, tão preciosos. Então mostra o desejo que eles tinham de conhecer Jesus e o valor que eles davam para Jesus. E eles deram o seu melhor.
Então, nós crianças, também precisamos ser como esses reis magos. Vocês lembram que Herodes chamou os homens sábios, né, ali de Jerusalém, e eles leram as profecias, falaram, Jesus vai nascer em Belém. Eles foram lá em Belém conhecer junto com os magos? Não. Então os homens que conheciam, deviam estar esperando o Messias, não quiseram nem saber, só os magos foram sozinhos para Belém. Então, crianças, nós devemos ser como esses magos. Não adianta a gente saber coisas sobre Jesus, mas não buscar do fundo do coração ir até Jesus. Jesus é uma pessoa, Jesus não é uma força, uma coisa que está lá no céu. Jesus é uma pessoa que veio até esse mundo, né? Totalmente Deus, totalmente homem, mas ele veio a esse mundo nos salvar. Nós precisamos ir até ele com sede, com vontade de aprender, de conhecê-lo e de amá-lo, de adorá-lo como os magos fizeram. Eles foram, né, com vontade até Jesus. Eles não se portaram com os desafios, com as dificuldades. Eles seguiram até Jesus. Então, crianças, não desistam. Seja como esses magos, não desistam. Até que vocês entendam mais sobre Jesus. Até que vocês amem mais Jesus. Até que vocês acreditem de todo o coração que Jesus é o Rei dos Reis. Jesus seja o seu Rei. O Rei do seu coração. O Rei da sua vida. Seja como esses magos. Busquem Jesus. Aprendam sobre Jesus. E amem Jesus de todo o coração. Jesus é o Rei, Ele é o Salvador. Ele sofreu por amor a nós. Ele veio nos trazer uma salvação tão grande, salvação e a vida eterna. Então, que o Natal seja a oportunidade de novo de nós lembrarmos e buscarmos Jesus como os magos buscaram. Crianças, esse é o desejo da IB Kids, que vocês cresçam aprendendo mais sobre Jesus, conhecendo sobre Jesus, e que esse Natal seja a oportunidade de vocês e suas famílias, né, se voltarem para o Senhor em adoração, em louvor a Jesus. Porque Jesus é bom demais, Jesus os ama, Jesus veio salvá-los. Bom, crianças, eu vou terminar fazendo uma oração e Feliz Natal para vocês e suas famílias. Senhor Jesus, o Senhor é tão bom, o Senhor é tão maravilhoso, a história do teu nascimento é tão incrível, é tão linda. Nós te louvamos por tudo isso que o Senhor fez por nós, por tudo que o Senhor sofreu por nós. Mas nós te agradecemos porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor veio a nós, a esse mundo tão sujo, tão cheio de problemas. O Senhor não precisava, mas o Senhor veio nos buscar. Que o Senhor nos dê sede no coração para te buscar, assim como os magos buscaram, assim como os magos chegaram até o Senhor, que nós possamos chegar até o Senhor em fé, com o coração alegre, com o coração aberto. Nós pedimos essa bênção para todas as crianças, para todas as famílias. Em teu nome nós oramos, Senhor Jesus. Amém. É isso, crianças. Feliz Natal e que Deus abençoe vocês. Em breve nós voltamos com outras histórias da Bíblia, tá bom? Feliz Natal, crianças!